Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e do Grupo Ágape, de teatro aqui também de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje vamos apresentar a primeira parte de uma matéria em que os expositores espíritas André Nonato e Ismael Costa falarão sobre o tema Lidando com a Culpa. Bem interessante, né? Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV, é Lidando com a Culpa. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Quando a gente procura no dicionário o conceito de culpa, uma das definições que se apresenta é de que é uma responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Qual é a consequência da culpa na nossa vida? Por que a gente se sente culpado e como a gente pode lidar com esse sentimento da culpa? Nós estamos aqui ao vivo hoje, recebendo nos estúdios da FEB TV, os nossos colegas Ismael Costa, que é colaborador do Espiritismo, evangelizador. Seja bem-vindo, Ismael. Muito obrigado, Geraldo. E também André Nonato, é psicólogo espírita, colaborador aí da doutrina espírita. Seja bem-vindo, André. Uma honra, Geraldo. Pois é, nós vamos começar a conversar aqui, enquanto os nossos telespectadores também já vão preparando aí as suas perguntas. Sobre a culpa, como é que a gente pode, Ismael e André, definir culpa? Eu acho, Geraldo, que para a gente começar a fazer um entendimento mais amplo sobre culpa, temos que entender que a culpa ela está relacionada a vários aspectos das dimensões humanas. Então a gente pode observar a culpa sob o ponto de vista psicológico, o que é o mais estudado. Mas é importante também a gente observar sob o ponto de vista físico, biológico, né? Ou sob o ponto de vista espiritual. Quais são as consequências que esse sentimento provoca, tanto do ponto de vista psíquico, do biológico e do espiritual, né? Então, como é que são esses sentimentos, essas consequências principalmente, André? Da forma como eu entendo, assim, culpa é um processo e um resultado. Né? Como processo, são os itens que Ismael falou. Como resultado, é como se fosse um erro de avaliação, né? Um equívoco de avaliação. Está ligado ao conceito de certo e errado, que todos nós trazemos. Ao pecado também? Certo e errado, você dá o nome do errado como pecado, e aí você tem os benefícios e malefícios da definição. Estar certo e estar errado, e o quanto que é ruim estar errado, traz para a gente um olhar de peso para nós ou para o outro, que a gente termina chamando de culpa. Pois é, quando a pessoa ela comete um erro, ela então se sente culpada, Ismael. É, exatamente isso. E aí esse sentimento de culpa que vai se transformando num pesar, né? E essa dimensão que o André colocou é muito importante, um peso. A gente começa a sentir como se estivéssemos carregando um peso muito forte, né? Ele vai se refletir energeticamente
e biologicamente, né? Então, do ponto de vista neurocientífico, os estudos que a gente tem feito sobre neurociência, há uma reconstrução, uma reconfiguração de neurônios, de redes neurais, quando esse sentimento ele se torna potente, ele se torna forte no cérebro humano. Você é da área de TI, não é isso? Eu sou da área de TI e eu também estudei ciência da informação. Sim. E na área de ciência da informação a gente entrou em contato também com áreas relacionadas à neurociência, porque uma das coisas que nós estudamos é a inteligência artificial. E para entender a inteligência artificial, a gente precisa entender a inteligência real, né? Como é que o cérebro funciona, isso. Perfeito. É muito importante. Só para encerrar essa primeira parte de explicação sobre o aspecto biológico, em uma situação de culpa muito grande, a rede neural do cérebro é como se ela se solidificasse. Aquele pensamento de culpa, aquela ideia de peso, se torna uma constante no cérebro. E isso dificulta muito o tratamento, né? Dificulta muito a superação desse sentimento. Essa questão da culpa tem a ver com a consciência? Porque eu estava se referindo, Ismael, à questão do peso, né? Um peso que o culpado carrega quase que não dando conta, não é? O tamanho, a carga que ele sente. Isso está diretamente vinculado com a consciência? Sim e não. Tem uma parte dessa culpa, dependendo de como ela está articulada, que você pode ter recebido esquemas mentais, crenças, em tempos distantes. Em geral, a grande parte da formação das crenças acontece na infância. E a partir desse momento não racional, mais emocional, você cresce e a sua razão vai sendo construída como se as fundações tivessem sido feitas com uma base mais ou menos, e aí você cresce com a sua razão em cima dessas fundações. Então, existe sim uma avaliação consciente relacionada a um conceito de certo e errado, mas muitas vezes a valência, a força com que isso vem ou vai, está ligada a outros movimentos às vezes não conscientes, ou que não estão claros na sua memória. Estão mais voltados para esquemas mentais que você passou na infância, experiências, traumas também, mesmo depois da infância, traumas, experiências muito significativas, podem impactar não no campo da razão consciente, mas no movimento, nos esquemas mais antigos da memória. Os especialistas no assunto assim dizem que a culpa é quase que se fosse um detonador, né? Fica ali dentro da pessoa, aquele sentimento, aquela emoção, e a depender do que se visualiza, um acontecimento, por exemplo, às vezes uma fala até de uma pessoa, parece que faz evocar aquilo que ocorreu e a pessoa parece que revive uma culpa por ter cometido algum erro. Como é que a gente explica isso? Eu acho que, do ponto de vista do raciocínio humano, começa a se reformular filtros. Então, em um determinado momento, aquela pessoa que se relacionava com as outras de uma maneira cortês, de uma maneira tranquila, a partir do advento da culpa, ela começa a tentar entender outros meandros do raciocínio das outras pessoas. E isso faz com que outros sentimentos negativos surjam, como o melindre, né, como a incerteza, como a desconfiança, porque ela está ali se achando tão culpada, né, que ela começa a achar que as outras pessoas estão percebendo aquela culpa dela. Então, é porque talvez se sinta assim envergonhado, André? O culpado se sente envergonhado do erro cometido, alguma coisa assim, da cobrança que ele tem? Sim. A vergonha é um resultado de uma vinculação da mente, das lembranças, a algo que ele não gostaria que tivesse acontecido, não gostaria que tivesse vivenciado, ou até que outra pessoa não tivesse passado. Assim, acaba carregando um certo peso com isso. Vai aumentando o peso, né? Vai criando, como o Ismael falou, vai criando esquemas mentais que vão fazendo com que a pessoa julgue o ambiente de forma inadequada. Movimentos internos sendo projetados. Mas isso seria o quê? Uma espécie de defesa, de autodefesa? Você se defende acusando? A culpa é um processo natural.
Todo mundo sente culpa? Sim, é um processo natural, na qual é um processo de aprendizagem, ok? Existe algo acontece, você tem um crivo de certo e errado, e dependendo do quanto que você vai se vincular àquele certo e errado, você carrega esse processo de aprendizado. E é um processo de aprendizado. Vai doer mais ou menos o quanto eu aprender mais rápido ou aprender mais lentamente. Mas decidindo aprender, a culpa vira funcional e não disfuncional. Ah, interessante isso. Quer dizer que a culpa pode ter um lado bom, porque o culpado não se sente. Nós estamos ao vivo aqui, né, pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV. Você já pode fazendo as suas perguntas. A gente vai daqui a pouquinho acessar aqui para poder responder as perguntas dos nossos, né, companheiros que estão aí nos assistindo. E é uma forma de participar bem ativa, né? Mas, Ismael, o culpado, ele se sente angustiado? Eu acho que sim. Muitos processos de ressignificação de tudo que aconteceu com ele, o que gerou aquele sentimento de culpa, né? E também com a possibilidade da continuidade da vida, fazendo com que ele tenha que ressignificar esses sentimentos dele, eu acho que isso gera uma angústia muito grande, né? Porque ele começa a lidar com várias incertezas, né? Incertezas em relação à sua própria capacidade, incertezas em relação a se realmente foi uma falha ou não, as dúvidas, né? Incertezas em relação ao outro, às pessoas que o acompanham. Então, daí surge uma angústia grande. E como entender aí, André, a questão do remorso? Porque deve vir um remorso, não, ao culpado. Quando a gente comete algum erro, a gente se sente culpado, a gente fica com remorso, não? Eu acho que o aspecto menos funcional da culpa é ela te prender ao passado. E aí, quando o seu mundo mental fica num lugar onde você não tem ação, não tem nenhuma ação, você não pode fazer nada para mudar o ocorrido. E aí você revive permanentemente aquela fonte geradora de angústia. E é o remorder-se, como você está falando. Você fica vivendo aquele movimento, alimentando processos de dor, de angústia, e que te incapacitam, porque para trás eu não mudo. Então, quanto mais o meu foco tiver na perda, no erro, nas situações que eu entendo como equivocadas, quanto mais o foco estiver lá, mais eu tenho os malefícios das químicas cerebrais, da angústia, do processo espiritual relacionado a algo que eu não mudo. Né? Porque já passou. Porque já passou. Não tem como voltar lá. Não. A pessoa se autopune? Há uma autopunição nesse processo de culpa? Sim. A autopunição ela vai acontecer exatamente com a reminiscência desses acontecimentos que tornaram a construção dessa lógica de pensar como culpado, como uma pessoa que está inadequada em determinados aspectos àquela posição social em que ela se encontra. E aí a autoflagelação ela pode ocorrer de várias formas, né? E a mais comum que a gente observa hoje em dia é na transformação desse sentimento em doenças físicas. Olha que interessante. Inclusive hoje, né, Ismael e André, essa questão da autoflagelação, a automaceração volta com toda a força, não é? Verdade. Inclusive os jovens, é uma coisa impressionante. É verdade. Principalmente por não conseguir dar um significado coerente, consciencial. E aí ele aparece de formas disfuncionais. Se a culpa ficasse somente para si, já seria um enorme problema, mas ela nem nisso ela se circunscreve, porque a pessoa se autopune e, por consequência, pune aquelas pessoas que estão próximas a ela. Vai de vítima a carrasco, oscilando entre esses movimentos, né? Ambas as coisas negativas. Ambas as coisas não conscientes. E aí trabalhando pseudo-amor ou desamor, machucando a si e machucando o próximo. Chegando ao termo, né, de machucar a si mesmo, colocar em risco a própria vida. Como se isso fosse, de certa maneira, aliviar ou é punir mesmo? É difícil. Eu acho que é um grande mecanismo de punição. Psicólogos falam, principalmente os de psicodinâmica, assim, eles falam que tem um gozo, né?
existe uma satisfação inconsciente porque é algo que eu conheço. Né? Eu saí daquele lugar onde eu conheço, eu sei como é viver daquele jeito, eu sei como é me punir, eu sei como é ter uma identidade negativa, eu sei como é viver daquele jeito. Existe um outro lugar, um lugar mais feliz, um lugar onde eu sou mais forte, um lugar onde eu tenho sucesso, e esse lugar eu ainda não conheço. Entendi. Então, eu fico preso aqui por vários motivos. Mesmo que sofrendo. Aí tem toda uma caminhada, né, para chegar lá à frente e conseguir se libertar disso. Perfeito, porque assim, o processo de culpa é só um processo. E assim, usando bem, olhando para ele com olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos diz Jesus, esse mesmo processo transforma aquele sofrimento, que é um sofrimento sem função, num sofrimento ético, um sofrimento de busca, de autoaprendizado. E aí vem o movimento de transformação da culpa no movimento de responsabilização, de autorresponsabilização. Pois é, André, Ismael, nós vamos chamar um breve intervalo e a gente vai continuar conversando a respeito do lidando com a culpa, como a gente lidar com esse sentimento, com esse estado, com essa condição que a gente às vezes enfrenta diante dos erros, enfim, da nossa própria consciência, lidando com a culpa. A gente volta daqui a pouquinho e você já pode fazendo as suas perguntas, por gentileza. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da culpa, lidando com a culpa.
Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da FEB TV. Você pode nos escrever, nós já estamos recebendo aqui um bocado de perguntas. Vamos começar já atendendo aqui as perguntas. E à medida que a gente for respondendo, nós já vamos conversando sobre vários outros assuntos vinculados à culpa, que é um tema assim que rende, não é? Isso mesmo. Tem muita coisa para conversar, até para esclarecer, evidentemente. A Silvia Sartor, pelo YouTube da FEB TV, ela pergunta, vamos lá, Ismael, quais os efeitos e o papel da culpa no nosso espírito, inclusive após a desencarnação? Qual o caminho para livrar-nos da culpa? Então, estou perguntando duas coisas, né? Quais são os efeitos e o papel da culpa no nosso espírito, inclusive após a desencarnação, e qual o caminho para a gente se libertar da culpa? Certo. André Luiz, lá em Mecanismos da Mediunidade, ele traça um panorama muito interessante sobre a ideia de uma matéria mental. Os nossos pensamentos plasmando construções mentais que vão se refletir no nosso perispírito. Em relação especificamente à culpa, como nós já falamos anteriormente, uma série de processos deletérios começam a acontecer no corpo e se afetam o corpo físico, consequentemente a gente vai ter reflexos perispirituais nessa situação. Então, o que a gente pode dizer de concreto em relação a isso é que os pensamentos construídos a partir de um sentimento de culpa, eles podem causar danos às construções perispirituais que o espírito possui. Perfeito. Né? E esse próprio sentimento sendo carreado pelo espírito, sendo ele encarnado ou desencarnado, ele precisa de uma renovação, ele precisa de uma mudança. É como o André estava falando, né? A gente está num processo de construção de novos significados. Ressignificando. De ressignificação. Antes a gente não tinha a noção de que estava errando. Aí em um determinado momento a gente sente culpa porque percebe o erro. E agora a gente precisa sanear o nosso pensamento e o nosso perispírito para continuar evoluindo. Então, André, qual o caminho para nos libertar aí? Não é? Porque a gente fala na ressignificação, né, dos pensamentos, mas isso não parece ser tão simples de fazer, não, né? Como fazer isso? Antes de responder, tem uma receita, né? Antes de responder, assim, ainda trazendo André Luiz traz para a gente a imagem dos bióforos, né? Que impactam cada uma das células, formas de pensamento, que criam campos, que criam estruturas que impactam célula a célula. Então, que são capazes de nos trazer movimentos de saúde ou movimentos de perda de saúde, a manutenção dessas imagens. Então, a culpa gera a manutenção de imagens mentais negativas, cria em nós uma bateria de substâncias que no longo prazo vão cobrar o seu preço. Né? E deixando essas formas de pensamento, elas ficam impregnadas no perispírito, gerando as máculas no perispírito. Se a gente pudesse brincar assim, o umbral é feito de culpa. Né? Grande matéria mental do umbral. Inclusive, André e Ismael, aquela questão do livro Ação e Reação, que mostra a Mansão Paz, né, dando assistência àqueles espíritos que estão numa região trevosa mesmo, né? Exato. Ali se forma exatamente pelo contexto de culpa, né? Isso. Eles se punindo, se autopunindo, não é? Isso. E em relação ao mundo espiritual, a continuidade desse ciclo negativo de pensamentos vai formando uma psicosfera negativa, não só para o perispírito, mas para o ambiente onde ele está. Daí as imagens que a gente costuma ver dos umbrais, né? É um verdadeiro, uma visão quase que infernal, né? Isso. Dante, aquela visão assim. Dantesca. Quem sente culpa vive num universo de inferno próprio. Pois é, o inferno seria a própria construção íntima, não é? Íntima. Pois é, vamos lá, a gente vai conversando. E o movimento de sair é um movimento de consciência. É fazer as perguntas certas. Veja, a gente tem que ter um cuidado conosco mesmo, André? Sim, e se não tivesse sendo capaz disso, né, se a razão não estiver ok, procurar ajuda, conversar, bons livros, boas conversas, bons filmes, bons locais, bons ambientes, qualquer coisa. Não se isolar. O isolamento nesse sentido, assim, o isolamento social,
nesse momento é muito prejudicial, porque nós somos seres sociais. A gente precisa do outro para ter significado. Pois é, tão interessante, precisa do outro para ter significado. Mas uma atitude inicial de quem se sente culpado é exatamente a tendência a se isolar, não é? Se afastar. Uma coisa é o isolamento, outra coisa é o aprendizado. A introspecção é necessária para que você traga aquele movimento que não é funcional para algo funcional. Uma introspecção consciencial, entender seus motivos, entender, por exemplo, tratar-se como a criança que nós somos. Então, se você olhar um bebê e o bebê errar, e o bebê ficar muito triste porque errou, a gente vai olhar para ele e falar assim, escuta, você é um bebê. É um bebê. Ou seja, você fez aquilo porque não sabia as consequências. Assim como somos nós. Se nós tivéssemos clareza do quanto é bom ser bom, de toda a inteligência que está em torno do bem, nós não erraríamos. Mas Deus não nos fez assim. Ele nos fez para a gente, apesar do que fazemos, aprendermos e decidirmos seguir por um outro caminho. Então, fazer as perguntas certas, se olhar num contexto, pergunte se você sabia tudo o que podia, se outras pessoas já passaram pelo que se passaram e deram a volta por cima, mudaram, tiveram novas ações, novas conversas. O André, você estava falando aí que Deus não nos fez para o erro, mas certamente Ele nos fez para a gente aprender com o erro, não é? Com certeza. Bom, vamos seguir aqui, que agora é Alex Winkel. Ele pergunta pelo Facebook: como podemos ajudar uma pessoa em depressão a se sentir menos culpada? Aí a relação, não é? Geralmente a pessoa culpada, ela entra em depressão? Eu acho que pode acontecer, né? Não necessariamente que o processo depressivo esteja diretamente relacionado a processos de culpa, mas alguns casos de culpa podem conduzir a depressão. Sobretudo se não forem lidando de uma maneira adequada. Culpa e depressão. Depressão é um quadro, né? Um quadro não só mental, mas orgânico. E ele pode ser fatores internos, fatores externos ou associação dos dois. Eu concordo. A culpa pode estar ligada nisso. Em geral, os quadros deprimidos, no caso depressivos, o discurso é muito ligado ao movimento do passado. O foco emocional está ligado a coisas que ele não pode mais modificar. E fica estacionado ali. Então, a culpa, os deprimidos em geral apresentam comportamentos de culpa. Perfeito. E como fazer nesse caso para ajudar? Há uma lógica que precisa ser quebrada, né? Esse raciocínio da culpa, esse circuito de ressignificação que está sendo gerado ali, ele precisa ser quebrado de alguma forma. Do ponto de vista espiritual, o que a gente tem que levar em consideração é que a doutrina espírita ela nos traz um manancial de informações e de conhecimentos que possibilitam a ruptura dessas lógicas, desse meio de raciocínio. Então, quando a gente passa a entender que nós somos seres universais, que nós somos eternos, que a gente não vai acabar de uma hora para outra, que existe uma imortalidade aí da alma, do nosso conhecimento, da nossa expressão enquanto ser muito além desse corpo físico. Quando a gente entende que o amor ele é uma construção muito maior do que esse que nós experienciamos na sociedade, então a gente começa a entregar ou perceber elementos que podem contribuir para essa ruptura. A doutrina espírita nos declara que tem jeito. Tem jeito, né? Tem jeito. A doutrina da responsabilização pessoal. Pois foi o final do bloco anterior, falou-se em responsabilização, é um ponto que a gente tem que tocar, né? A diferença entre culpa e responsabilidade. Não é? Mas a gente vai tratar disso, vamos nos lembrar. A gente está recebendo aqui da Eliana Maria Eber, pelo Facebook. Ela diz assim: adorei a fitinha amarela. Aqui na nossa casa todos estamos usando Setembro Amarelo. Ela é de Sapiringa, Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Obrigado aí, Eliana, obrigado a todos que estão nos acompanhando. É a prevenção realmente ao suicídio, né? O Setembro Amarelo aí, estamos na campanha e vamos continuar trabalhando nesse sentido. A valorização da vida, não é? Tudo isso. Nós temos aqui a Cristiana Ilana pelo YouTube. Vamos lá, André. Uma pessoa que se sente imensamente culpada por algo que fez no passado
e isso é recorrente no presente, pode tentar compensar de alguma forma a pessoa que esteve ao seu lado, mesmo não gostando dela? É uma pergunta interessante, não é? Complexa, né? Complexa. Pode. Pode, ela pode compensar? Em se tratando de psicologia, pode, né? A culpa, ela pode aparecer, é um conflito, e esse conflito, quando não colocado para a consciência, ele vai aparecer e vai se deslocar para os mais variados campos da vida, da alimentação a relacionamentos, não é? E aí, nesse movimento de vítima ou carrasco, você pode se colocar em situações em que aumentam a sua percepção de vitimização, ou se colocar em situações onde você projeta essa culpa, essa mágoa, essa raiva para outras pessoas, até para si mesmo. E aí, alguma coisa aqui para complementar? Porque é uma pergunta bem... Parece assim no sentido mesmo da vivência, né? É o que está acontecendo, é o estado da culpa, e você de repente está diante, não é, de um passado que não dá para voltar para corrigir, e você está lidando com as pessoas, às vezes que se sentem de certa maneira, né, na consequência de uma ação que hoje se julga culpada pela própria pessoa, não é? E ela lidando com outro que está ali, geralmente é um familiar, não é, André? Ou um ente querido. É importante. O problema da culpa está ligado ao conceito de erro, né? De certo e de errado. Quanto mais forte for esse conceito, mais violento nós nos tornamos. Né? Porque se você está certo, a outra pessoa tem que estar errada. Se você está errado, o resto tem que estar certo. E essa simplicidade não é exatamente assim. Não existe o certo e o errado, então? O que é o erro? Erro é basicamente a ignorância, ou de saber ou de sentir. Eu erro quando ignoro, porque se eu souber, eu não vou errar. Então, entender que aquilo que aconteceu era porque eu não sabia ou porque eu não sentia adequadamente, é o primeiro passo para que a gente possa falar, então eu vou buscar saber e sentir. Certo. E aí, né, André, eu acho que o que começa a despertar, a despontar, é a possibilidade de perdão. Sim. Né? Sim. E de auto-perdão. Nesse caso específico. Né? Então, o que começa a acontecer é que o perdão ele surge não como aquele conceito de absolvição. Sim. Não como uma sentença absolvitória, ou para mim mesmo ou para as outras pessoas, mas como uma continuidade evolutiva. Então, é a ideia original da palavra, né? Perdonare, permanece doando. Olha que beleza. Então você se solta desse peso e começa... Ô Ismael e André... Perdão é uma pauta de serviço que se abre. Exato. Né? Pauta de serviço. Nós vamos ter que continuar conversando sobre o perdão, o auto-perdão, relacionando com a culpa. A gente vai chamar um breve intervalo. Você continue participando, fazendo as suas perguntas. Nós estamos aqui para conversar a respeito desse assunto tão importante e à luz do Espiritismo, os esclarecimentos que essa doutrina maravilhosa nos proporciona. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia
com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma parceria entre a USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que
que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Fiquem com Deus e até nosso próximo programa. Um grande beijo no seu coração. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.